Danilo Frangui. 2 brasileiros remando, 2 brasileiros na Lagoa Rodrigo de Freitas. Vamos conhecê-los um pouco melhor. Anderson Nossetti e Alain Bittencourt. Eu sou Alain Bittencourt, tenho 27 anos, nasci em Porto Alegre, remo no Grêmio Náutico União, sempre remei aqui. Meu nome é Anderson Nossetti, tenho 33 anos, remo no Grêmio Náutico União há 9 anos. Meu barco é o 200. A principal característica do barco seria 2 remadores no mesmo barco, com um remo cada remador. Então o sincronismo tem que ser muito afinado, porque a força ela tem que ser igual dos dois. Se um fizer mais força, o barco consequentemente vai andar mais para o outro lado, para um lado. Ele tem que andar reto, então os dois têm que fazer a mesma força, a mesma técnica, tudo igualzinho. E aí você vê a dupla brasileira, Anderson Nossetti e Alain Bittencourt. Vamos agora para a largada, você acompanhando as emoções do 200. Lembrando, Peru na raia número 1, Brasil na raia número 2, Venezuela na raia número 3, Paraguai na raia 4, Uruguai na raia número 5. Vamos para a largada dos brasileiros na raia número 2. Ricardo Carvalho, essa era a sua prova. Exatamente, eu vendo essa prova, excelentes lembranças me vêm à cabeça. Você vê aí o 200 largando. Aí a microcâmera, vamos acompanhando aí Anderson Nossetti e Alain Bittencourt. Remadas ritmadas, como eles falaram, eles têm que fazer absolutamente a mesma força. Você acompanhando todo esse esforço e toda essa técnica de dentro do barco. Exatamente, eu brincava, eu era o proa, né, o que fica atrás. E o que eu brincava era o seguinte, que se o Ronaldo errasse, meu irmão, né, que remava na voga, eu tinha que errar junto. Era melhor errar junto do que eu procurar acertar, porque isso atrapalhava o sincronismo do barco. E os brasileiros já vão abrindo na primeira colocação. Anderson Nossetti e Alain Bittencourt, uma dupla bastante experiente. Categoria sênior, o Alain nasceu em 79, no dia 17 de agosto de 79. É um remador de 1,91 m, pesa 90 quilos. Como ele falou, do Grêmio Náutico União. E o Anderson Nossetti é o popular macarrão. Ele foi a Sydney, foi a Atenas. Ele foi a Sydney e Atenas no single skiff. E com o Alain ganhou a regata Centenário e ganhou também os últimos Jogos Sul-Americanos. É uma curiosidade é que esse barco, vocês reparam que um remo de cada lado. Para acertar direitinho na reta entre aquelas boiazinhas, um dos 2 atletas tem no seu pé o controle sobre o leme do barco. Que altera ligeiramente o rumo do barco. Exatamente, é só para ajuste. Na verdade, o acerto tem que ser entre os 2 atletas. O leme serve para qualquer ajuste fino de reta, um acerto por conta de vento, porque senão, na verdade, geraria arrasto. Esse barco, por exemplo, vocês podem ver, eles saíram da reta e o remo da esquerda, da nosso direito aqui, a esquerda deles, tá batendo na boia. Isso certamente atrapalha a técnica do barco. Estão tentando reposicionar o barco agora na raia, lembrando que essa raia tem uma extensão, tem uma largura de 13 metros e 50 centímetros. Você está acompanhando o 200. Ao contrário do que nós temos no esquife. No esquife você tem um remador com 2 remos menores. No 200, o remador com um remo apenas. E aí ele faz toda a distribuição de força com as 2 mãos no mesmo remo. É isso mesmo. O apoio é muito importante. Você vê que o atleta ele tem que torcer o corpo para poder se posicionar melhor em relação ao ângulo que o remo faz. E é um barco bastante difícil, exige muita técnica. Você vê os próprios atletas ali comentaram isso na apresentação deles. Um detalhe aí, como você tem que torcer o corpo, Ricardo, aí você tem uma exigência enorme da musculatura lombar. Musculatura lombar, o remo, aliás, é diferente do que algumas pessoas possam pensar. O remo, ele é basicamente perna e lombar. E num posicionamento, você vê claramente agora nessa imagem, como é que os atletas se contorcem, na verdade. Você está vendo o Alain na frente, ele vira o corpo, vejam. Exatamente. O tronco dá uma deslocada, ele faz uma torção de tronco. Tem que, o atleta depois que termina lá os treinamentos e as provas dele, tem que fazer bastante alongamento para evitar contusão. Aí a imagem bonita da microcâmera, buscando mais uma vez as remadas ritmadas de Anderson Nossetti e de Alain Bittencourt. Você acompanhando o desafio internacional de remo. Vem aí o PAN do Brasil, Rio de Janeiro se preparando para o PAN do Brasil. E o Rio vai apresentando raias do tipo albano. São raias importantes para qualquer competidor, não, Fabiana? Isso influencia muito no resultado, né? Numa raia albana, o que o remador vai competir é exatamente 2.000 metros. Quando não se tem a raia albana, o remador perde a reta e pode remar a mais, até 100 metros a mais. Então isso pode fazer diferença no resultado de uma medalha de ouro para uma medalha de prata, com certeza. Nós temos quase 4 minutos de prova.
Essa é uma raia de 2.000 metros, você acompanhando o Desafio Internacional de Remo, um esporte extremamente popular, um esporte muito antigo. Dizem que em Veneza, em 1300, já tinha corrida com gondoleiros. Você vê só, essa época eu não remei não, essa aí eu sou um pouquinho depois disso. Mas você tá na era mais recente. Mariana Becker. E uma curiosidade, o Anderson Nossetti começou a correr agora no 200, antes ele remava no double. E a dupla da Venezuela saiu do double para remar no 200, o Eduardo Cova e o James Abu. Faz uma grande diferença isso, você tem os comentaristas aí para explicar isso. Muito obrigado, Mariana. Nós temos dois comentaristas de muita categoria, Fabiana Beltrame e Ricardo Carvalho, você acompanhando o Desafio Internacional de Remo Globo. A gente se vê por aqui. Desafio Pan-Americano de Remo. Oferecimento Oi. Caixa. Petrobras. Sadia. Olímpicos. E Cerveja Sol. Lembrando a você que esses barcos são barcos moderníssimos, feitos basicamente de fibra de carbono. Um barco desses pode custar até R$50 mil. Esse é um dos limitadores para o remo, na verdade, né? O material é muito caro e normalmente barcos importados, os maiores fabricantes são os barcos italianos, Filipe e o Impascher, que é um barco alemão. Hoje em dia o Filipe tem sido mais utilizado, não, Fabiano? Ele tem um custo mais baixo, né, do que o Impascher, só que os dois são barcos de um nível muito bom, então a maioria prefere usar o Filipe mesmo, que é um pouco mais barato. Você vai vendo aí o barco do 200, é um barco que pesa 27 quilos, tem 10 metros e 40 centímetros. Nossetti à direita no vídeo, você acompanhando a dupla brasileira Anderson Nossetti, o Macarrão e Alain Bittencourt. Falando em Macarrão, muita gente se pergunta, e eu vou passar essa pergunta para a Fabiana Beltrame, muita gente questiona a alimentação, o dia a dia de um atleta hoje, o dia de competição. Os atletas, né, no dia de competição e na semana toda da competição comem muito carboidrato, né, muita massa, muito pão, assim, para guardar aquela reserva de energia. E a gente estava comentando aqui, os remadores peso leve, que tem que fazer a pesagem 2 horas antes da competição, só podem comer depois da pesagem, né, porque ele chega no limite mesmo. Então, depois da pesagem é que ele pode comer tudo que ele quiser para fazer toda a força que ele puder na água. Vamos para os 200 metros finais. Temos 6 minutos de prova. A dupla brasileira vem para a vitória. Lembrando que esse desafio conta com 5 equipes internacionais: Brasil, Peru, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Você acompanhando aqui na Globo, acompanhando no Esporte Espetacular. O Brasil se preparando para brilhar nos Jogos Pan-Americanos. Faltam 75 dias. Vem aí o PAN do Brasil. E você no Rio de Janeiro vai torcer muito por essa dupla que vence agora. Anderson Nossetti e Alain Bittencourt. Vitória brasileira. Vitória folgada. Vitória folgada é a vibração dos brasileiros Anderson Nossetti e Alain Bittencourt. Uruguai chega em segundo, Uruguai com o Jonathan Esquivel e Danilo Franghi chegando na segunda posição. Paraguai em terceiro, Arturo Rivarola e Daniel Sousa. É importante ver o tempo que eles fizeram, mas parece que fizeram um tempo bem interessante, muito bom, principalmente considerando as condições de raia que não me pareceram, assistindo pelo vídeo aqui, uma raia tão favorável. E olha só, que briga, hein? Que briga. Olha onde foi parar o remo. Olha onde foi parar o remo dos paraguaios. Você acompanhou a prova de 200. Se ele atravessasse a raia e atrapalhasse outro remador, ele seria desclassificado, no caso. Todas as informações com a Fabiana Beltrame e com o Ricardo Carvalho, você acompanhando aqui na Globo, acompanhando no Esporte Espetacular, o Desafio Internacional de Remo. Veja aí a imagem da microcâmera, mostrando já os vencedores, os brasileiros, os vitoriosos Anderson Nossetti e Alain Bittencourt. 2 atletas muito experientes, já com competições internacionais no seu currículo, não só sul-americano, mas também outros pan-americanos. Outra grande esperança de medalha para o remo, o ouro, na verdade, que é o que é esperado do remo nessa competição desse pan-americano. Fabiana, você está esperando outra coisa além do ouro? Olha, o remo feminino nunca teve uma medalha, né, no Pan-Americanos, então acho que qualquer medalha que a gente conseguir já vai ser um fato inédito, já vai ser uma conquista muito grande, mas a gente tem esperança do ouro, com certeza. Sempre tem que ter. Aí a classificação do 200, Anderson Nossetti, Alain Bittencourt, Jonathan Esquivel, Danilo Franghi, Arturo Rivarola, Daniel Sousa. O Peru chegando na 4ª colocação.